Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, feliz 2024! Nosso primeiro programa do ano e retornamos com muitas novidades para esse 2024, iniciando aí também algumas etapas da catequese, os movimentos retornando e nós também. Então iniciamos hoje, para a gente não perder aí o nosso início do programa, né? A nossa frase principal, o meu, o seu, nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Alegres, retomamos então firmes, forte, né? Cheio de novidades aí para esse ano de 2024. Claro, já estamos aí se encaminhando para o mês de março, mas, né, em muitas comunidades e nos trabalhos pastorais, muitos grupos retornam agora, né, nesses primeiro trimestre de 3 meses aí, né? Sim, fevereiro é uma hora bem importante, né? Que a gente aquece os motores, né? Faz pelo menos as inscrições para o pessoal que vem à catequese, né? Começa a movimentar as pastorais, batismo, também, né? A liturgia não pode parar nunca, né? Os mestres também, mas aqueles que aproveitaram para ter um pouco de recesso, né? Estão agora todos juntos, graças a Deus. E nós não podia ser diferente. E hoje nós vamos iniciar esse primeiro programa, nosso primeiro bate-papo de 2024, falando, né, desse momento, desse ano diferente, desse ano especial. Sim, nós vamos falar sobre o ano B. Você sabe o que é o ano A, B e C da nossa liturgia? Sabe que na nossa igreja a gente separa os anos e fazem ciclos, né, de anos litúrgicos? Muito legal aprender, né? Que cada um desses anos é dedicado a um evangelho em especial para o tempo comum, né? Daqueles evangelhos sinóticos. Você lembra quais são os evangelhos sinóticos? A pergunta que não quer calar. E a gente chega cheio de novidades. Os evangelhos, né, sinóticos são aqueles semelhantes, né, parecidos, que falam da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eles contam às vezes as mesmas histórias, acrescentando uma ou outra diferente em cada um deles, né? E assim são os evangelistas, os 3 primeiros do nosso Novo Testamento, né? Quem sabe? Mateus, Marcos e Lucas. Sim, eles são os autores, né, dos evangelhos sinóticos. E é um nome diferente, não é? A gente às vezes se pergunta, né, por que esse nome, né? A semelhança são histórias que vão trazer aí cada um uma peculiaridade, mas no contexto em que foram escritos, eles vão se assemelhando, né? Por isso esse significado, né, de sinótico, semelhantes, parecidos. Sim, e são 4 escritores do Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque assim a Boa Nova, a gente fala que não é dividida em 4. Ela é uma única Boa Nova, é um único Evangelho, mas são 4 evangelistas. Além dos sinóticos, quem é que sobrou? João. Sim, João escreveu um evangelho todo diferente, né? Com o enfoque dele bastante espiritual, né? Quando o capítulo 6 de São João, acho que é o meu preferido da Bíblia, que fala justamente da Eucaristia, né, pessoal? Mas, assim, ele é utilizado, então, nas solenidades mais importantes do ano litúrgico, né? Aquelas festas em que, né, a Assunção do Senhor, a Páscoa. Então, todas aquelas festas a gente utiliza o Evangelho de São João na liturgia da missa. E também nos tempos fortes, né? Exatamente. E nesta
mais um aprendizado. Vamos pedir aí força para que a gente possa viver esse ano, né, de forma alegre, cheio de novos conhecimentos. E trouxemos hoje para nos fortificar uma oração, que ela foi feita, né, a oração missionária, que ela foi feita lá no ano missionário. Sim, vamos então à nossa oração, né? Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões, que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Essa oração foi feita em 2023, né, para as ações missionárias, à época em preparação para o Congresso Missionário que aconteceu em 2024, né, que eles estavam preparando, que era o Congresso Missionário Americano, onde o tema era Ide, da igreja local aos confins do mundo. Sim, o Papa Francisco tem um esforço, né, no sentido de da sinodalidade, né, de caminharmos juntos, não só aqueles que já estão evangelizados, já aqueles que já são católicos, mas uma igreja em saída, uma igreja aberta, né, a fazer todos missionários, todos os batizados missionários e testemunhas, né? Porque acho que a melhor forma de ser um missionário é testemunhando o amor, né, a Jesus, testemunhando o amor à igreja. Já é um grande passo para ser um missionário fecundo, né? Exatamente. E para nos dar a luz para esse bate-papo, nós vamos fazer agora a nossa leitura orante da Bíblia. Também para embasar, né, os nossos conhecimentos e, mais uma vez, sermos iluminados pela palavra. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Nós somos batizados no Espírito Santo. Nossa, que dom, que graça de Deus a cada um de nós, né? O Espírito Santo passa a habitar no nosso coração quando nós somos batizados. Nós fazemos parte da Trindade Santa, nos unimos a eles. Por mais pecadores que sejamos, nós somos acolhidos como filhos, filhos prediletos. Não, predileto é Jesus. Filhos adotivos, mas filhos muito amados, né? Filhos muito amados do Senhor Deus. E Ele nos ama de uma maneira tão bonita, tão forte,
que através dessa leitura, né, ele prepara, né, ele vem mostrar para nós João Batista como esse que vai à frente, que vai preparando o caminho do Senhor. Assim também somos nós, catequistas, né, que estamos aí retornando, os agentes pastorais que voltamos para as nossas atividades, para preparar o caminho do anúncio dessa boa nova, né, onde lá no primeiro versículo, né, onde fala, né, o princípio da boa nova, que é Jesus Cristo. Então, aonde veio esse amor, esse querigma, né, assim como o nome do nosso programa, que é esse encontro com o Senhor, o Filho de Deus. E ele não simplesmente veio ao mundo, mas o mundo já foi preparando para recebê-lo. E mesmo assim, quantos ainda não, né, não estão ainda preparados, não reconhecem, né, mas mesmo assim, né, nesse evangelho, nesse ano especial, né, onde nós vamos conversar, né, sobre o ano B, o ano de São Marcos, né, como falamos ali na introdução, onde Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus, aquele, né, o esperado, o Salvador que veio, né, para nos ajudar na caminhada. Sim, ele já era prometido lá no Velho Testamento, né, no caminhar do povo de Israel, que vocês lembram, né, gente? Até hoje Israel espera o Messias, porque eles não reconhecem o messianismo de Cristo, né, que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas ele já era esperado, esse povo foi acompanhado por Deus. Todos aqueles anos, todas aquelas lutas, aquelas guerras, as culturas com quem eles tiveram que conviver, mas sempre na esperança de que Deus enviaria o Salvador, né? E Cristo significa o ungido e o Salvador também. E nós reconhecemos Cristo como Filho de Deus a partir do que? Do testemunho das pessoas que viveram, né, que nos chegaram através realmente dos evangelhos, né, dos milagres que aconteceram pelas suas mãos, das curas, da ressurreição, que algumas vezes, né, aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva, né, com os milagres de cura dos leprosos, a retirada dos demônios, das pessoas, e grande multidão acorria a Jesus por causa da sua seus ensinamentos e do seu poderio mesmo. Então, nós acolhemos essa verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, né? Aquele que é ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, e que fez ressurgir essa aliança entre homem e Deus, que tinha sido perdido lá com Adão, né? Ele é a chave da nova aliança entre homem e Deus, e quem abriu para nós a eternidade, né? Ele primeiro ressuscitou, porque nós também ressuscitaremos um dia. Ele abriu a porta do céu para nós, para todo aquele que nele crê. É verdade. E nesse crer que nós vivemos, né, que nós acreditamos, nós conhecemos através, né, desses evangelhos. E como nós falamos lá no começo, não é? Nesses evangelhos semelhantes, eles são divididos em anos A, B e C. No ano A, nós temos a predominância da leitura do Evangelho de São Mateus, no ano B, do Evangelho de São Marcos e no ano C, de São Lucas. Nesse segundo artigo, apresentamos, nesse segundo momento, né, na verdade, ele tem uma particularidade do ano B, que é o que nós vamos conversar hoje a mais, né, para que a gente possa entender por que é o ano B. E no ano B, a última semana do mês de novembro de 2020, que ele começa, e se encerra em novembro de 2021, a época. Sim, agora 2023 a 2024.
Sim, porque de 3 em 3 anos é um ciclo, pessoal. Começamos o ano A, em seguida temos o B e depois o C. Então, de 3 em 3 anos, a igreja rememora as leituras dos anos e correspondentes ao evangelista, né? No ano A, o evangelista Mateus, no ano B, Marcos e no ano C, Lucas. Então, as leituras do domingo e as durante a semana, elas são escolhidas preferencialmente, né? Se não forem correspondentes às solenidades, elas são escolhidas dentro daquele evangelho. Exatamente. E para a gente aprofundar mais nesse tema, né, de São Marcos, a gente trouxe uma reflexão, né, para falar um pouco mais sobre esse ano tão especial de 2024, né? A novidade, ela expressada por Marcos, é a formação do discipulado, que sempre terá um cuidado especial com as pessoas empobrecidas. Marcos, ele escreveu a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo por volta do ano de 67, durante a revolta dos Zelotes. Nesse tempo, especialmente pelas viagens missionárias de Paulo, o cristianismo já havia se espalhado por todo o Império Romano. Então, nessa hipótese de que ele tem escrito para as comunidades lá da Itália, do norte da Palestina ou da Síria, e também aos povos pagãos que acolheram o anúncio de Jesus e se converteram. Bem antigo, não é? Ao escrever a sua narrativa do Evangelho aos pagãos convertidos, Marcos tinha como uma meta expressar quem foi Jesus, como ele atuou, que tipo de Messias ele era. Além de clarear essas dúvidas, também tinha preocupação em orientar as comunidades diante dos problemas que estavam enfrentando, principalmente a perseguição por serem cristãos. Essas comunidades provavelmente já conheciam a história sobre Jesus, mas o novo que aparece é o jeito que Marcos arruma e conta as coisas, pela sua maneira de descrever as palavras e histórias de Jesus. Ele a transformou em espelho, que seria, lendo essa narrativa do Evangelho, as comunidades né, que para elas descobrirem como ser discípulo e discípula de Jesus. Marcos revela o grande carinho e cuidado que Jesus tem pelos discípulos. A primeira coisa que ele faz é chamar os discípulos, e a última também é chamar os discípulos. Eles estão sempre juntos com Jesus. Ele os considera sua família. E a novidade, expressada por Marcos, é a formação do discipulado, que desperta para o cuidado preferencial pelas pessoas pobres, doentes, endemoniadas, famintas, em contraste às poderosas. Por isso, Marcos narra de uma forma provocativa o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa, que reflexão bacana, né, Débora? Ele nos convida a ser esse que vai em missão, né? Ser um discípulo verdadeiramente do Senhor. Jesus, acho que tinha enviado os seus discípulos a evangelizar, né? Mas sempre ainda no começo, né? Logo quando ele morreu e ressuscitou, né? E depois enviou o Espírito Santo para fortalecê-los, lógico. Era de forma oral, então as pessoas contavam a vida de Jesus, né? E às vezes estava chegando assim bem longe, já lá na Síria, já, né, bem ao norte, algumas cidades da Itália, longe de Jerusalém, né, onde tudo aconteceu ali na Judéia. Então, como assim reforçar e deixar claro, né, o que aconteceu com Jesus? Foi preciso que Marcos, que era um conhecedor, né? E ele tem participação ativa lá no Atos dos Apóstolos, né? Por ser sobrinho de Barnabé, por ter sido provavelmente até a casa onde aconteceu a última ceia, ser a casa da mãe de Marcos, né? Ele tinha essa proximidade de Jesus e pôde escrever, contar, né? Para dar veracidade, para dar força àquela mensagem que estava sendo transmitida oralmente. E aí a gente pôde, com essa riqueza, com essa preocupação dele com as comunidades que existiam naquela época, a gente
hoje herda isso tudo, né? A gente herda essa Bíblia que foi assim escrita naqueles tempos mesmo, né? Das primeiras comunidades. Isso é muito bacana. Deus faz certo todas as coisas. Muitas vezes a gente duvida que as coisas estejam acontecendo sob o domínio de Deus, né? Principalmente quando nós não somos pegos de calça curta, temos contrariedades, né? Mas ele faz certo. Os cristãos perseguidos, eles foram inclusive assim, o ardor dos outros cristãos. Foram talvez pela perseguição que eles se tornaram tão fiéis a Jesus Cristo e tão capazes de levar esse cristianismo tão longe, né? Por estarem sendo realmente testados, né? E cientes. Eu acho que cada cristão ali que foi queimado por Nero ou que foi torturado, ele tinha uma ciência, uma tranquilidade da vida eterna que seria com Deus, né? Então ele entregava a sua vida, assim como Jesus entregou por nós. Nossa, bem forte. E nos convida sempre, né, sermos formar também novos discípulos, né? Então, nós como catequistas, como agentes, né, de pastoral, temos também essa responsabilidade, esse carinho, através desse evangelho, né, como a Lília colocou, dessa vivência que ele nos trouxe, onde nós vamos pegar esses exemplos para ajudar a fortificar a nossa fé. Né? Aquele ano em que a gente vai pensar em como eu devo ser um discípulo melhor para formar mais discípulos, mais seguidores daquilo que eu sigo, que eu vivo, que eu creio, né? Que é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que ressuscitou e veio para nos salvar. Sim. Muito obrigada por acompanhar-nos nessa reflexão tão maravilhosa sobre o tempo de Jesus e as primeiras narrativas do que ele fez, né, do que aconteceu, e com vários testemunhos, né, que corroboram, né, quando quem vai à Terra Santa consegue ver os locais onde aconteceram os milagres, né, a transfiguração, a morte, o sepultamento de Jesus. Então, realmente, Jesus é histórico, mas ele é Deus infinitamente, né, amor por nós. E é muito bom quando a gente sabe que ele cuida de nós, né, como cuida até hoje, através da nossa igreja, da nossa comunidade e desses escritos, né, desse palavra de Deus, né? Jesus é a palavra de Deus encarnada e que nos deixou a palavra de Deus em letras, né, que estão na nossa Bíblia. Então, que a gente procure aproximar-nos da Bíblia, né, rezar com ela, conhecê-la mais de perto. Vamos fazer um propósito esse ano, quem sabe? Agora na Quaresma, começarmos a meditar mais sobre a palavra de Deus, né? Usando aí o Evangelho de Marcos. A nossa Arquidiocese de Brasília está com esse objetivo comum. Eu vi bastante paróquias fazendo cursos, né, sobre formações e palestras sobre o Evangelho de Marcos. Foi também nos solicitado a Semana Catequética batesse nesse assunto, o Evangelho de Marcos. Quer dizer, acho que vai sair bastante doutores em Evangelho de Marcos aqui, hein? Quem dera, né, Deus? Nossa, com certeza. Mas é uma forma de dizer que Deus se aproxima de nós, né? Por muitas vias. E uma delas é a palavra de Deus, né? A Eucaristia, sem dúvida, todos os sacramentos nos trazem Deus, nos trazem a graça santificante, mas a palavra de Deus expressa especialmente no Evangelho, né, que narra a vida de Jesus, é um instrumento de proximidade de Deus. Exatamente. Como dica catequética, né, nós propomos o seguinte: perceber a pedagogia presente no Evangelho, onde, na primeira parte, lá do capítulo 1 ao 8, Jesus exerce seu ministério junto às multidões e grandes grupos de pessoas. E já na segunda parte, lá do capítulo 8 ao 16, Jesus ele já muda de estratégia.
e se concentra na educação exclusiva do pequeno grupo de discípulos. Então, você, o que fica aí como dica? De ver essa diferença e se colocar, né, no lugar. Onde você está dentro dessa pedagogia que ele utilizou? Nós, como catequistas, geralmente estamos nas duas. A primeira, onde estamos com o Senhor, nos, né, preparando, no nosso caso, nos cursos de formações, né, preparando aí junto com as coordenações, né, o novo ano, os encontros. E aí depois nós partimos para anunciar essa boa nova com os nossos catequizandos e familiares, né? Porque o IVC, a gente sempre vai lembrar que ele não é mais ali só uma catequese doutrinária, onde eu decoro e recebo os sacramentos, mas, pelo contrário, ela é uma vivência, ele traz esse novo caminho, esse itinerário que a gente segue, mas não sozinhos, mas com toda a família dos catequizandos, com toda a comunidade dos catequistas. E é aqui Jesus nos prepara e nos ajuda. Com toda certeza, que tenhamos então um 2024 maravilhoso, segurando na mão desse Jesus que tanto fez por nós, né? Nos trouxe a vida eterna. Com certeza, esperamos você para o próximo bate-papo. Até lá! Fiquem com Deus, até lá!